Olá, ouvintes, bem-vindos a mais um podcast Podens, né, da ACEA, com colaboração do CREA Minas. Hoje nós vamos falar um assunto muito bacana que está em pauta e eu tenho certeza que vai interessar para vocês, principalmente empresários, que é a importância das avaliações ambientais para a composição do LTCAT. E para falar com a gente, nós temos aqui o prazer de receber a Luciana Matos, a engenheira Luciana Matos Araújo Fossa, que vai tratar um pouquinho desse assunto. Para vocês terem uma ideia, a Luciana é técnica em segurança do trabalho, bacharel em direito, pós-graduada em gestão ambiental, cursando engenharia civil e é sócia-diretora da GST Ocupacional, consultoria e assessoria em segurança e saúde do trabalho. Luciana, seja muito bem-vinda e muito obrigada por você vir fazer esse bate-papo gostoso aí e falar um pouquinho, né, do LTCAT. Antes da gente entrar, basicamente, no assunto, deixei de falar alguma coisa? Você quer se apresentar? Quer falar mais alguma coisa sobre a sua trajetória? Bom, meu nome é Luciana, né? Eu trabalhei muitos anos, né, na área de segurança do trabalho, no chão de fábrica mesmo, né? E adquiri aí com os anos uma experiência aí na área de segurança e saúde do trabalhador. Bacana. Agora, nós falamos, né, sobre LTCAT, e o que a gente vai perguntar para a Luciana? Luciana, o que é o LTCAT e qual a sua importância para as empresas? O LTCAT é um laudo técnico de condições ambientais do trabalho. Qual que é a importância dele para a empresa? Ele ajuda a empresa a diminuir aí os seus processos trabalhistas, né? Porque ele vai ter informações para a empresa que são importantes em casos de processos trabalhistas. E ele é um documento para a Previdência Social. Então, ele é o documento que fala da aposentadoria especial, se o funcionário vai ter direito à aquisição da aposentadoria especial ou não. Que bacana. É novo essa implantação Não, ou não? Já é antigo? Não, já é bem antigo. Uhum. Qual é o objetivo? Você falou aí, mas a gente vai esmiuçar o máximo que a gente puder e tirar de você que é profissional na área, né? Qual é o objetivo principal das avaliações ambientais? As avaliações ambientais, elas servem para compor o LTCAT. Então, é necessário que você faça essas avaliações, né, esse levantamento dos riscos ambientais, para que você consiga formar, caracterizar o LTCAT, dar as conclusões necessárias aí para definir se a atividade tem ou não direito à aposentadoria. Cita um exemplo para a gente. Então, se você tem aí um funcionário que ele está exposto ao ruído, e esse ruído está acima do limite de tolerância estabelecido pela norma, né? Ele vai fazer uma avaliação de ruído, né? Vai fazer uma dosimetria e, feito essa dosimetria, essa análise, vai constatar lá se esse ruído está acima ou não. Estando acima do limite de tolerância, né? Você vai fazer uma conclusão de acordo com as normas da Previdência, né? E vai definir lá que ele tem direito à aposentadoria especial. Isso é muito bom para o funcionário, com certeza, né? Sim, porque daí ele vai... Hoje, antigamente, né, você fazia um PPP, né, para comprovar, né, essas informações do LTCAT, elas alimentam o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Sim. Antigamente era tudo de forma manual, você elaborava, preenchia o documento de PPP manualmente. Mas agora, com o E-Social, passou a ser de forma digital, né? Então, um dos documentos que alimentam aí, né, o E-Social é o LTCAT, que é onde ele vai dizer se o funcionário tem ou não direito à aposentadoria especial. Muito bacana isso. Fala um pouquinho para a gente, Luciana, quais são as principais normas e regulamentações e metodologias, né, que regem as avaliações ambientais para a elaboração do LTCAT? Então, né, nós temos aí, são várias normas, né, mas as principais que a gente se baseia são NR15, né, e as metodologias são as da NHO da Fundacentro, né? Então, elas têm várias, né, NHOs aí, onde a gente vai se basear para a metodologia.
Não sei se eu te perguntei se casa no que você falou anteriormente, mas como são identificados os riscos ambientais no local de trabalho durante uma avaliação? Os riscos, eles são identificados através de uma APR, né, que é uma análise preliminar de risco. Então, os engenheiros, eles vão até o local, fazem a análise, né, desses riscos no ambiente de trabalho, né? Luciana, fala um pouquinho para nós, dentro do que a gente está conversando aí, como são identificados os riscos ambientais no local de trabalho para a realização da avaliação? Os riscos ambientais, eles são identificados através da APR, que é uma análise preliminar de risco. Então, é feito no trabalho um levantamento para que essas avaliações sejam realizadas. Então, existe toda uma estratégia primeiro, é montada uma estratégia, feita essa avaliação dos riscos, para depois a gente caracterizar qual avaliação deve ser feita. Agora, uma outra pergunta também que é muito interessante, eu tenho certeza para quem está nos assistindo aí, que é quais são os diferentes tipos de agentes de riscos, como físico, químicos, biológicos, durante a avaliação do LTCAT? Então, os riscos físicos, eles podem ser ruído, calor, vibração. O risco químico pode ser um benzeno, um xileno, um tolueno. Os riscos biológicos, né, são vírus, bactérias, príons. Então, assim, todos esses levantamentos, esses riscos, a gente analisa no ambiente de trabalho para ver se ele está lá dentro, entendeu? Essa avaliação, Luciana, ela é feita de quanto em quanto tempo nas empresas? Então, não existe uma periodicidade definida, né? Vai depender da mudança de ambiente. Então, por exemplo, às vezes você vai lá, você faz as avaliações, aí, de repente, passou um tempo, comprou-se um maquinário novo, criou-se uma tarefa diferente. Mudou o ambiente de Mudou trabalho. o ambiente de trabalho, começou a utilizar algum outro tipo de produto químico. Tudo isso faz alterar o ambiente e aí você deveria fazer de novo outras análises para concluir o LTCAT. E nesse caso, a empresa tem que comunicar a vocês ou não? A empresa tem que Porque comunicar. Vocês não são muitas empresas que estão sob a coordenação de vocês não ficariam sabendo quando teriam essas modificações. Né? Quando a empresa, né, ela tem o seu próprio técnico de segurança, né, às vezes o próprio técnico não faz os laudos dentro da empresa. Ele acompanha o dia a dia, faz a gestão das documentações. Então, quando a empresa possui um profissional da área de segurança, esse profissional vai estar avisando a gente dessas modificações dentro do ambiente de trabalho. Quando não existe essa pessoa, tem que ser o próprio empresário mesmo, ou alguém responsável da área, tá comunicando que houve essas alterações. Sim. Mas as empresas de consultoria hoje em dia, elas acabam tendo contratos, né, anual, que pelo menos uma vez por ano vai passar para fazer uma visita para ver se teve alguma alteração No ambiente de trabalho, né? Luciano, quais equipamentos são usados para medir os níveis de exposição a agentes de risco? Então, existem vários equipamentos, né? Vários equipamentos para ser medido. Mas, assim, o mais comum que a gente, o pessoal conhece mais, é um equipamento de vibração, né? Para medir vibração, é o dosímetro de ruído, decibelímetro, luxímetro. Então, esses documentos, uma bomba gravimétrica, o equipamento de calor para avaliar calor, temperatura do ambiente. Então, assim, mas existem outros equipamentos mais específicos, né? Hidrômetro, várias coisas assim equipamentos para avaliar. Que compõem. Que compõem. E como são as avaliações ambientais? Não, Rodrigo, agora sou eu aqui, tá? 3, 2, 1. Luciana, como as avaliações ambientais são importantes na proteção e promoção da saúde dos trabalhadores? É um assunto interessante isso aí agora, né? Não que o início nosso também não fosse, mas tudo que fala da saúde dos trabalhadores, eu acho que isso é bom para a empresa também, até para evitar processos trabalhistas, né? Então, as avaliações, elas são importantes por conta do seguinte, se você avalia um ambiente agressivo aí que o funcionário está exposto,
e ele pode vir a ter uma doença, né, profissional, uma doença ocupacional, e você faz a avaliação, você consegue saber como que está o seu ambiente. Então, sabendo como o seu ambiente está, você consegue propor medidas de proteção coletiva ou de equipamento de proteção individual para minimizar esse risco. Então, para não gerar para as empresas indenizações, né, processos trabalhistas. Com essa normativa aí da LTCAT, diminuíram os processos trabalhistas com relação a local meio que insalubre para o funcionário trabalhar? Diminuiu ou não? Continua, a porcentagem é a mesma? Não, diminui. Com certeza diminuiu, porque assim, muitas vezes o pessoal entrava na justiça, o próprio funcionário não sabia exatamente o risco, porque às vezes a pessoa acha que tem um direito que não existe. Sim. Entendeu? Ela acha que ela tem uma exposição, na verdade ela não tem. Então, a partir do momento que a empresa faz o LTCAT, ela já tem em mãos, ela sabe, o funcionário ele pode achar que ele tem um risco, mas eles já têm um documento comprovando que aquilo ali não existe no ambiente deles. Tem toda uma assessoria de profissionais ou que não está acima do limite de tolerância, ou que já é dado um equipamento para poder minimizar esse risco. Luciana, e qual é a relação entre o LTCAT e a legislação previdenciária, especialmente em relação à aposentadoria especial? Então, o LTCAT é o documento fundamental para a caracterização da aposentadoria especial. Então, com base no LTCAT que é preenchido o laudo de aposentadoria dos funcionários, que é o perfil profissiográfico previdenciário. Então, esse documento é o documento básico para o preenchimento dessas informações. Então, lá que vai falar se realmente aquele cargo, aquela atividade que aquele funcionário exercia tem direito ou não a uma aposentadoria especial. A uma aposentadoria especial. Isso é importante tanto para o funcionário como para a empresa, né? Tanto para o funcionário quanto para a empresa. E quais são as responsabilidades das empresas, no caso, né, na produção e manutenção do LTCAT? As empresas, né, elas são obrigadas, né, a fazer o LTCAT. Não é opcional. Não. Assim, hoje as empresas, elas são obrigadas. Elas são obrigadas. Tá. Não é opcional, elas são vamos obrigadas. supor, a minha empresa, eu sei que é obrigação, é obrigado, mas eu não vou fazer. O que isso daí acarreta? Se você sofrer uma fiscalização, né, você pode ser autuada, né, e aí pode pagar uma multa por não cumprimento da norma, né? E também porque se você tiver algum processo, alguma coisa assim, você não vai ter como se defender. Sim, bacana isso daí. E aí eu vou te perguntar de novo, e quais são as responsabilidades das empresas na produção e manutenção? Porque eu te cortei, né? Eu falei, se a minha empresa não quiser fazer? Eu acho que você acabou de falar, né? As responsabilidades é isso. Se uma empresa for autuada e ela não tiver o LTCAT, obviamente, ela vai ter prejuízos. Ela vai ter prejuízos. E multas. Com certeza, né? Uhum. Quais são os principais desafios enfrentados na elaboração do LTCAT? As empresas, elas costumam esconder o risco da gente. Jura? Uhum. Mas aí só quem tem a perder é a própria empresa. A própria empresa. É que eles, às vezes, eles têm um pouco de medo de expor o risco que o funcionário está, achando que o risco é um risco agressivo, mas muitas vezes nem é. Entendeu? Eles têm não têm conhecimento exatamente do seu risco. Então, às vezes eles escondem esse risco dos profissionais, entendeu? Falam que não existe aquele risco naquele ambiente de trabalho. E isso pode prejudicar muito, porque se você esconde um risco, se você tiver um problema, uma doença ocupacional, alguma coisa, você não se preveniu. Você não avaliou esse risco, você não quantificou esse risco, né? E aí você pode acabar saindo no prejuízo. Não, com certeza, né? E prejudicando, com certeza, também o funcionário, né? Prejudicando também Porque aí o funcionário. Não só a empresa está sendo prejudicada, mas também a saúde do colaborador, né? Luciana, com que frequência o LTCAT deve ser atualizado e quais são os critérios para essa atualização? Como é que vocês sabem, né, que determinada empresa, nós comentamos isso no início um pouquinho do nosso bate-papo, mas eu acho bacana para quem está nos assistindo aí ficar atento, né? Quais são os critérios para essa atualização? Bom, os critérios houve uma mudança no ambiente de trabalho,
houve a compra de um equipamento diferente no ambiente, você deve realizar outras avaliações. Porque você não sabe, você comprou um equipamento que de repente é mais ruidoso, ou um equipamento aí que ele está fazendo está trazendo uma geração de calor para dentro do ambiente de trabalho, um equipamento de vibração, está vibrando muito, tem uma parafusadeira que não é de uma marca muito boa. Então, tudo isso muda as avaliações, entendeu? Então, você você comprou um produto químico diferente do que você já utilizava quando você fez essas avaliações. Então, toda vez que houver uma alteração no ambiente, você deve fazer a renovação do LTCAT. Uma pergunta aqui que eu tenho também certeza que quem está nos assistindo aí, principalmente os empresários, é de interesse de todos. O LTCAT é um laudo técnico das condições ambientais de trabalho. A pergunta que eu te faço é: qual a diferença entre esses dois documentos, o LTCAT e o laudo de insalubridade? O LTCAT, ele é um documento previdenciário, né? Então, ele está mais direcionado à previdência. Não que a gente não utilize ele para outras coisas, mas ele está mais direcionado à previdência social, porque ele vai concluir se o funcionário tem ou não direito à aposentadoria especial. Agora, a insalubridade já é um adicional, né, que está alocado aí na NR15, nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, né, que é um adicional, uma porcentagem que o funcionário ganha enquanto ele trabalha. Então, se ele estiver exposto a um agente nocivo durante o período laboral dele, ele vai receber esse adicional, né, que pode ser de 10%, 20% ou 40% em cima do seu salário. Ele vai receber por conta dele estar exposto a esse agente nocivo. Entendi. Prejudicial à saúde. Nós estamos aí, você que está nos assistindo, conversando com a Luciana Matos Araújo Fossa. Ela está falando sobre a importância das avaliações ambientais para a composição do LTCAT, que nós já explicamos aí para vocês, que é laudo técnico das condições ambientais de trabalho. A Luciana é técnica em segurança do trabalho, bacharel em direito, pós-graduada em gestão ambiental, cursando engenharia civil e é sócia-diretora da GST, Ocupacional, Consultoria e Assessoria em Segurança e Saúde do Trabalho. Muito bacana, né? A gente passar aí para vocês ficarem por dentro. Nós estamos conversando com profissionais da área que está trazendo informações precisas, né, e que todos nós precisamos saber aí. Luciana, como as avaliações ambientais, o LTCAT, se integra com outros programas de segurança e saúde no trabalho, como o PGR e o PCMSO? São siglas que nós não conhecemos, né? Mas ela vai falar para a gente. O PGR é o Plano de Gerenciamento de Riscos. Ele é o documento básico que a gente precisa fazer para conseguir saber quais riscos estão no ambiente, né? Então, assim, no PGR ele vai as informações, se o risco é pequeno, se ele é médio, se ele é grande, né? E quando você faz o LTCAT, você já consegue definir o quanto ele é, qual a quantificação dele. Então eu já sei, então, que o meu ruído é 85 dB, sim, né? Porque daí você já avaliou, já tá lá no LTCAT. Então, assim, o PGR, ele tem os principais levantamentos ali. E o LTCAT, ele conclui aí se tá realmente acima ou abaixo para propor as medidas mitigadoras, né? Em contrapartida, o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, né, que é um programa médico mesmo, é o médico do trabalho quem faz, né, quem realiza, ele vai olhar para o LTCAT, né, juntamente com o PGR, ver qual é a exposição desse funcionário ao risco e propor os exames compatíveis com com aquele risco. Então, sim, vamos supor, você tem lá, você está exposto à radiação. Então, beleza, está exposto à radiação. Qual o exame que você faz para quem tem exposição à radiação? Você vai fazer um hemograma completo, entendeu? Você tem o ruído acima do limite de tolerância. Você vai fazer uma audiometria. Então, o PCMSO, ele propõe os exames em cima dos riscos que o funcionário está exposto.
E o LTCAT, ele ajuda ali a compor todos esses documentos. Entendi. E quais são as possíveis consequências legais? Essa é uma pergunta bacana que eu tenho certeza que também vai interessar, embora todo o conjunto aqui que a gente está conversando é de interesse de todos os empresários e funcionários também, né? Quais são as providências, quais são as possíveis consequências legais e financeiras para as empresas que não cumprem os requisitos do LTCAT? Então, as empresas que não fizerem o LTCAT, elas podem estar sujeitas aí a multas, né? Tanto da Receita Federal, quanto da Previdência Social, quanto do Ministério do Trabalho. Porque esses documentos, eles são obrigatórios e pode trazer aí um prejuízo financeiro muito grande para a empresa. E, pessoal, vamos combinar, né? Acho que tudo que é legal, a gente tem que, como empresário, a gente tem que literalmente estar em dia, né? Para dar segurança para quem trabalha também, né? Na empresa, né? Sim. Ô, Luciana, você pode compartilhar com a gente alguns exemplos de casos de sucesso em que a correta elaboração do LTCAT trouxe benefícios significativos para as empresas e seus trabalhadores? Olha, não vou citar nome de empresas. Só mesmo exemplos, mas sem nominar qualquer tipo de empresa. Sim, mas se você tiver uma boa gestão dos seus riscos ambientais, né, dentro da empresa, fizer um LTCAT bonitinho, o que vai acontecer? Você vai diminuir aí, de repente, a quantidade de exames médicos que você vai precisar fazer. Você vai poder diminuir a quantidade de equipamento de proteção individual. Então, assim, é visível que uma vez que você conhece o seu ambiente de trabalho, né, eu já tive várias empresas que, a partir do momento que elas fizeram o LTCAT, conheceram o risco em que os seus funcionários estavam expostos, eles conseguiram minimizar o custo financeiro com exames médicos, com equipamentos de proteção individual, com atestados, com afastamentos, entendeu? Porque daí você vai estar eliminando esse risco que você conhece, ou então colocando aí um equipamento que proteja o funcionário para que ele não venha aí desenvolver doenças ocupacionais e aí, de repente, você ainda tem um processo trabalhista. Então, assim, fora que nem eu já disse para você antes, tem funcionários que não conhecem o risco que está exposto. Então, muitas vezes, eles entram na justiça e perdem. Sem conhecimento de causa. Porque eles acham que só porque existe o risco no ambiente, eles vão ficar doentes. E muitas vezes, não. Esse risco ele não está acima do limite de tolerância. A empresa forneceu equipamento de proteção individual. Então, assim, a maioria, quando a empresa se compromete a realmente fazer a gestão disso aí, eles acabam sempre tendo economia. E eu vou te perguntar uma coisa que é interessante também, né, que não está no meu roteiro aqui, mas, por exemplo, e o funcionário que, por exemplo, se recusa ou então acha que pode burlar, né, o chefe ou o empresário e não, enquanto não está à vista do empresário, ele não usa o equipamento que ele teria que estar usando para poder ter segurança ali dentro, né, e cumprir as normas aí do LTCAT. Então, né? Isso acontece? Acontece, não, com certeza acontece. E assim, um funcionário ele pode sofrer punições, inclusive justa causa por a falta de uso de EPI, entendeu? Por ele não cumprir as normas de segurança do trabalho. Então, se esse funcionário não segue as normas de segurança do trabalho da empresa, não colabora, né, para sua própria proteção, ele tem que ser dispensado. Você pode dar justa causa para ele dispensar. Como que o empresário pode comprovar que o equipamento estava ali, estava à disposição do funcionário, porém, né, o não uso partiu do funcionário? A empresa ela não pode correr o risco de ser punida? Então, existem vários métodos que você pode utilizar aí para estar fazendo essa comprovação. Treinamento, comprar os seus EPIs com nota fiscal, fazer inspeção,
nas áreas de trabalho, né, e coletar a assinatura desses funcionários que eles estão utilizando os equipamentos. Então, assim, tem várias coisas que você pode fazer para comprovar que você era efetivo, que a empresa era efetiva na hora da cobrança e da entrega do equipamento. Isso entendeu? é importante, né? Importante. Porque se de repente eu estou aqui na minha empresa, os funcionários são obrigados a estar trabalhando com determinados equipamentos. Porém, na minha ausência, eles tiram. E acontece alguma coisa, né? Eu teria que ter segurança de que eu não serei punida por isso. Sim, né? e assim, qual que é a importância? Hoje a gente falou, né, da diferença entre a insalubridade e o LTCAT, que muitas pessoas aí não entendem, né? São documentos diferentes, Sim. né? Se você faz um LTCAT direitinho aí e tem toda essa documentação certinha na sua empresa. Ô Luciana, uma outra coisa bacana também, né? Qual a importância do treinamento e capacitação dos profissionais envolvidos na elaboração do LTCAT? Olha, os profissionais, eles têm que ser bastante capacitados, porque uma avaliação errada pode prejudicar muito a empresa e os funcionários. Então, assim, sempre procurar uma empresa cadastrada no CREA, né, principalmente, para que faça um serviço para você com excelência e tenha a anotação, né, de responsabilidade técnica ali, para você saber que exatamente existe uma pessoa responsável por aquilo, por aquela atividade. Esse caso aí da pessoa se cadastrar no CREA, você fala isso daí no caso de construção civil? Não. Toda empresa? Toda empresa. Qualquer ramo de qualquer ramo. Se você for lá para o ramo alimentício, a empresa tem que ter um responsável técnico, né? Então, por exemplo, e tem que ser cadastrada e tem que ter um cadastro no CREA. Exatamente. Então, se você tem uma empresa de engenharia, essa empresa deve ser cadastrada no CREA, porque ela presta serviços de engenharia de segurança. Entendi. Entendeu? É bacana ou engenharia civil, ou qualquer outra engenharia. Mas tem que estar cadastrado no CREA. Tem que estar cadastrado no CREA. Quais são as tendências e inovações no campo das avaliações ambientais e aplicação do LTCAT? Está modernizando cada vez mais, né? E surgiram aí vários novos equipamentos modernos, muito mais efetivos e precisos na hora de realizar as avaliações, com relatórios automáticos ou até em tempo real, né? Você consegue tirar ali os relatórios em tempo real. Então, assim, a tecnologia é uma excelência, né? Então, antigamente... Veio aí para ajudar, com Antigamente certeza, você fazia cálculos na mão, hoje em dia não. Hoje em dia os equipamentos são tão modernos que eles já dão... Eles dão calculado certinho. Calculado certinho. Então, assim, evoluiu muito, muito mesmo essa parte. E a tendência é cada vez mais facilitar, né, o serviço dos engenheiros. Com certeza. Nós estamos conversando com a Luciana, falei para vocês no início aí, Luciana Matos Araújo Fossa. Ela está falando para a gente aqui da importância das avaliações ambientais para a composição do LTCAT, que vem a ser o laudo técnico das condições ambientais de trabalho. É um assunto que está muito em moda e que todas as empresas têm que se adaptar e têm que estar, né, ligada a uma empresa que faça para vocês o LTCAT, para vocês não serem multados, não serem aí pegos tanto pela Receita Federal, Ministério do Trabalho, enfim. A empresa vai sempre ser procurada para saber se está cumprindo as normas do LCCAT. Para finalizar esse bate-papo gostoso, né, que a gente está aqui com a Luciana, eu queria, Luciana, que você deixasse uma mensagem, né, se você gostaria de deixar uma mensagem para quem está nos assistindo aí, sobre a importância das avaliações ambientais na composição do LTCAT. A gente falou muito desse nome, LTCAT, porque é o tema do nosso bate-papo, né, e é para esmiuçar mesmo e levar até vocês aí a importância da empresa ter aí o LTCAT e não ser pega, não ser flagrada aí pelos órgãos de fiscalização. Qual que é a mensagem que você gostaria de deixar aos nossos ouvintes que estão participando e assistindo esse Desde, né, que é o podcast da CEA, com colaboração do CREA Minas? Bom, as empresas deveriam se preocupar melhor com a questão
de realizar os seus documentos de segurança do trabalho, principalmente o LTCAT, para conhecer o seu ambiente de trabalho, saber realmente quais os riscos em que eles estão expondo seus funcionários, para que não venha aí no futuro ter que arcar com indenizações trabalhistas desnecessárias. Com certeza. Foi mais um bate-papo gostoso aí do Podens, que eu falei para vocês no início aí, que nós estamos tendo uma série de entrevistas com os profissionais que compõem aí o CREA Minas. Nós falamos hoje com a Luciana Matos Araújo Fossa, falamos novamente para vocês aí, né? Ela é técnica em segurança do trabalho, bacharel em direito, pós-graduada em gestão ambiental, cursando engenharia civil e é sócia-diretora da GST Ocupacional, consultoria e assessoria em segurança e saúde do trabalho. Vocês fiquem atentos aí, porque a gente tem mais conversa gostosa com outros engenheiros que vão trazer novas conversas, novos bate-papos aqui. E a gente espera você para o próximo Podenge, que é o podcast da ACEA, realização ACEA e colaboração do CREA Minas. A gente volta com mais um podcast. Sai daí não.